Então, pessoal, dando início à aula de hoje, a gente vai continuar a matéria aí na parte de circuitos combinacionais, só para fazer uma revisão do que a gente já viu. Nas duas primeiras semanas, a gente viu a respeito dos sistemas numéricos, né, em particular do sistema binário, que é utilizado dentro dos circuitos digitais. Na última aula, a gente viu a respeito das portas lógicas, né, das funções básicas da lógica de Boole, que são as variáveis booleanas, né, aquelas que apresentam só dois estados, ou é verdadeiro ou é falso, ou é 1 é 0, ou está aceso ou está apagado. E as funções básicas, que são a porta NOT, que é a inversora, a porta AND, que é a função E, de simultaneidade, e a porta OR, que é a função OU, né, que pode ser uma coisa ou outra. E aí esses tijolinhos básicos fizeram a gente entender como é que a gente consegue fazer algumas lógicas simples, né? Então, só para revisar aí com relação aos desenhos, a gente aprendeu aqui da porta NOT, vou pegar aqui minha caneta. A porta NOT, né, tem esse símbolo, que é um triângulo com uma bolinha na saída. A representação da equação é a saída é igual à entrada com uma barrinha em cima. Então, toda vez que eu tiver uma barra em cima, quer dizer que eu estou invertendo o que está embaixo da barra, tá? Então, se A for 0, a barra vai ser 1. Se A for 1, a barra vai ser 0. Isso significa a operação de inversão ou a porta NOT. A gente estudou a porta AND, que é a situação de ser simultâneo, né? De eu analisar alguma coisa que precisa acontecer junto com outra coisa. Então, por exemplo, a luz do poste vai acender se estiver escuro e o meu sistema de acionamento estiver funcionando adequadamente, né? Eu estiver com um comando que é para acender mesmo. Então, eu tenho uma simultaneidade, né? O alarme da minha casa vai tocar se alguém abrir a porta e eu tiver deixado o alarme na condição de que não tem ninguém em casa. Então, porque quando tem alguém em casa, eu posso abrir a porta e fechar, para não tocar alarme, né? Então, assim, se a condição de ausência estiver verdadeira e alguém entrar na minha casa, toca o alarme, e assim por diante, tá? A gente viu também que o inverso da porta AND é a porta NAND, que é simplesmente o contrário, né? É como se eu tivesse uma inversão na saída aqui daquilo que foi feito. Então, ele vai desligar se essas duas condições forem satisfeitas. Se A e B forem satisfeitos, eu desligo. Na porta E, se A e B forem satisfeitos, eu ligo, né? Eu coloco um na saída. A outra porta que a gente estudou é a porta OU, que a equação é A ou B, né? Esse mais aqui, em lógica, a gente não fala mais, a gente fala OU. Do mesmo jeito que aqui, como se fosse um pontinho de multiplicação, né? A gente não fala A vezes B, a gente fala A e B. A porta OU, ela indica a situação de que pode ser uma situação, né? Pode ser uma condição ou outra situação. Então, o meu alarme da casa vai tocar se a janela A estiver aberta ou a janela B estiver aberta, né? Então, nesse caso, pode ser qualquer uma das duas. A principal diferença da E e da OU é que na E precisa ser as duas juntas, na OU pode ser qualquer uma. A gente tem a não OU, que é o contrário da OU, então ele vai desligar, ele vai ser 0 quando qualquer uma das duas situações estiver satisfeitas. Então, com base nessas três portas da esquerda, né, a gente tem as correspondentes invertidas aqui do lado direito, e a gente estudou mais uma, que é a porta OU exclusiva, que também a gente viu que tem a porta não OU exclusiva, né? Mas a XOR ela é mais usada, então por isso que eu coloquei aqui, que ela tem esse símbolo. A equação dela é como se fosse um mais, né, com uma bolinha aqui, e a gente lê assim, A ou exclusivo B, tá?
E essa situação da ou exclusiva, ela indica quando A é igual a B ou diferente de B. Então, às vezes eu preciso de uma lógica, eu estou comparando duas coisas, e sempre que essas duas coisas forem diferentes, eu preciso indicar. Né? Quando elas forem iguais, não precisa ser, tanto faz se é 0, 0 ou 1, 1, eu não indico nada. Minha saída é 0, mas se elas forem diferentes, a minha saída fica sendo 1. Tá? Então, esses aí são os tijolinhos básicos que a gente viu na aula passada, e agora a gente vai começar a construir alguns circuitos um pouco mais complexos, tá? Então, vamos imaginar que a gente faça agora uma combinação dessas portas básicas. Então, eu coloco aqui uma porta IND de duas entradas aí, B, e a saída dessa porta IND, ela vai fazer uma OU com a entrada C. O que eu obtenho aqui no final? Tá? Para eu conseguir encontrar a expressão a partir do circuito, é muito simples, tá? Apesar de, às vezes, nesse início, parecer uma coisa do outro mundo, mas é assim, se você tiver paciência e fizer parte a parte o circuito, você não erra. Então, o que a gente faz? Né? Normalmente, a gente começa do que está mais à esquerda aqui e vai até chegar lá na saída. Então, a primeira porta que eu tenho aqui é A com B, numa função AND. Então, o que eu tenho na saída aqui? Eu tenho A e B. Tá? Esse pontinho aqui indica o AND. Então, agora, nessa entrada, eu tenho A e B, que é a saída da primeira, ou C. Então, a minha saída ela fica sendo... Putz, eu coloquei o de baixo aqui, né? Vai ficar aqui, ó, A e B ou C. Sendo que a gente pode representar também, tá? Não precisa ter o pontinho, pode só escrever assim, AB ou C. Isso aqui também é aceito, tá? A gente consegue enxergar isso. E é importante dizer que em toda equação, assim como na nossa aritmética, né, a operação AND, né, que ela é parecida com a multiplicação, ela tem que ser feita, ela tem prioridade antes da OR. Então, se eu tiver A e B ou C, eu sempre vou fazer A e B antes de C. Eu nem preciso colocar parênteses aqui, tá? Porque a prioridade ela é uma prioridade natural da operação. Tá? Então, quando eu tenho essa configuração de cima, a minha saída, a expressão de saída, ela é de 3 entradas, né? 3 variáveis, e ela é AB ou C. Já já a gente vai ver como é que a gente analisa essa expressão. A gente só está obtendo ela, tá? E aqui embaixo? Aqui embaixo é o contrário, né? Eu tenho uma OU primeiro e depois eu tenho uma AND. Então, a primeira OU, a saída vai ser A ou B, e eu vou ter que fazer uma AND com C. Então, como é que é a expressão de saída? A expressão de saída vai ser A ou B e C. E aqui eu preciso colocar o parêntese. Por quê? Se eu não colocar o parêntese, vai ficar assim, ó. A ou B, pontinho C. Se eu deixar essa expressão dessa forma, indica que a prioridade da operação é BC. Então, é como se eu estivesse fazendo A ou BC, o que está errado. Tá? Então, se eu tiver a operação OU e eu quiser que ela seja prioritária, eu preciso colocar entre parênteses. Tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei parênteses justamente para falar, olha, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois o resultado disso eu vou fazer um AND com C. Muito bem, então, simples, né? Não tem muito segredo aqui, não. Vamos analisar quando tem uma NOT, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma NOT numa das entradas e depois eu faço uma OU com a outra entrada. Então, o que eu vou ter aqui em cima? Bom, a saída de uma NOT é a variável barrado. Então, se eu tinha A, eu tenho A barrado aqui na saída. O que eu tenho nessa outra entrada? Olha, eu tenho o B, né? O B está chegando aqui. Então, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter A barrado ou B. Quer dizer que eu vou aplicar primeiro uma NOT na entrada A e o resultado disso eu faço um OU com o que tiver na entrada B. Tá? Embaixo, agora eu coloquei a NOT na saída, né? Ela não está na entrada. Então, na minha primeira saída aqui, o que eu vou obter? Vou obter A ou B, que é a operação que está sendo feita primeiro,
e na saída é que eu vou negar. Então, olha que interessante, né? A saída vai ser A ou B barrado. Tudo isso aqui, né? Então, e A ou B barrado, já vou falar, é diferente, tá? Antes que tenha alguma confusão, de A barrado ou B barrado, tá? Então, assim, eu inverter uma operação ou é diferente de eu inverter as entradas e depois fazer a operação ou. A gente vai ver isso na parte de teoremas da álgebra booleana, tá? Então, já para vocês não se confundirem. Então, não é a mesma coisa, tá bom? E essa operação aqui, que a gente acabou de fazer passo a passo, né? Ela é a operação de uma porta NOR, né? Então, uma porta NOR que tem uma OU, uma bolinha na saída, aqui eu estou fazendo com duas portas, né? Uma porta OU e uma porta NOT. Mas a porta que a gente quer, a NOR, né? Que tem as duas coisas juntas, é só eu colocar uma bolinha aqui, né? Então, isso aqui é um circuito só que faz a mesma operação que esses dois fariam, tá? E, na verdade, o que eu estou fazendo é fazendo essa operação dentro do integrado para não precisar de duas portas, tá? Então, é só para vocês saberem como é que funciona, né? É a mesma coisa, só que um precisa de duas portas, o outro precisa de uma porta só. Bom, como é que a gente começa aqui? A gente começa sempre da esquerda para a direita. Então, se a gente olhar essas entradas aqui, ó, eu tenho 4 entradas. Qual é a entrada que chega na primeira porta, que tem uma porta antes aqui? É a entrada A, né? A primeira entrada que tem uma porta aqui já de cara é a entrada A. Essa é a porta NOT, a porta inversora, aquela que inverte, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Lá do começo, ó, a gente está com essa porta aqui, ó, porta inversora, tá? O que tem na saída da porta inversora? Na saída da porta inversora tem a entrada invertida. E como é que eu simbolizo essa inversão? Essa barrinha em cima aqui, ó. Então fica A barrado, tá? Então vamos lá, ó. Nessa porta aqui é uma porta NOT. O que a gente tem na saída de uma porta NOT? O A com a barra em cima. Então, ó, chegou aqui o A com a barra em cima. A primeira porta está com A com a barra em cima. O que está chegando na outra entrada? Seria só o B e o outro o C. E o que está chegando aqui embaixo? Ó, aqui embaixo está chegando o D, e olha que interessante, eu puxei também um pedacinho de quem aqui? O A. Ele vai abrir aqui em algum momento, tá? Então aqui tem A. Então o que eu tenho? Agora, se eu olhar aqui em cima, eu tenho uma porta AND de 3 entradas, em que uma entrada é A barrado, a outra é B, a outra é C. O que é a saída? A barrado, BC. E embaixo, A ou D. Continuando. Então, ó, esse A barra BC, ele vai chegar aqui. Então, é a mesma coisa, tá? Aqui está chegando A barra BC. Aí, esse A ou D, ele precisa, né, passar por uma inversora. O que vai ter na saída dessa inversora aqui? A ou D barrado. Então, aqui em cima eu tenho A barra BC e aqui embaixo eu tenho A ou D barrado. O que eu vou ter na saída dessa porta AND aqui? Então, A barra BC e A ou D barrado. E aqui vocês notem que eu precisei colocar um parênteses, né? Porque como é uma operação AND, a AND está sendo feita com isso tudo aqui, né? Então eu preciso, se eu não tiver esse parênteses, apesar de eu ter a barra aqui em cima, né? Fica meio confuso. Vamos fazer mais um aqui, cara. Vamos começar das entradas A e B. As 3 portas estão aqui, ó. Essa aqui é a OR, tá? Essa aqui é a AND. E essa aqui é a NOT. Então, a gente tem as 3 portas básicas aqui. Tá? Então, aqui é uma OR. O que eu tenho na saída de uma OR? A ou B. Aí, esse A ou B chegou numa entrada de uma AND e na outra entrada, quem que eu tenho chegando aqui? C. Portanto, na minha saída dessa AND, o que eu vou ter? A ou B e C. E aí eu tenho que colocar parênteses, né? Porque senão, se eu colocar A ou B e C junto, vai parecer que é A ou B junto com C, A ou BC. Então, a gente tem que colocar esse parênteses, tá claro? Muito bem. Aí, ó, aí eu tenho A ou B e C chegando na entrada dessa NOT. O que vai sair aqui?
Então, é só copiar o que está aqui e colocar uma barra em cima, porque é o contrário do que está ali, certo? A, ou, B e C está chegando aqui agora, na entrada dessa ou. O que está na outra entrada dela? Então, ó, a gente já viu aqui, as duas entradas estão aqui, agora sim a saída. O que vai ser? Imagina o seguinte, esquece essa equação de cima. Se aqui fosse x, o que estaria na saída? Eu tenho x numa entrada, d na outra entrada e uma porta ou. O que eu teria na saída? Eu teria isso aqui, não teria? Mas quem que é x? X é isso tudo aqui. Portanto, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter D, tanto faz, né? Ou A ou B e C barrado. Tá? Então, se você tiver na dúvida, é só você colocar uma letra só aqui, ver o que dá e depois você substitui a letra. Muito bem, finalmente. Agora a gente está aqui na última aqui. Então, o que está chegando aqui nessa entrada? Aqui está chegando E e na entrada de cima, o que está chegando? Então, está chegando isso tudo. Aí você fala assim, puta, é muita coisa, vou me confundir. Então coloca Y, está chegando Y aqui. O que sai na saída aqui? Aqui é uma porta AND. Y, E, P. Agora você substitui o Y por tudo aquilo de cima. Né? Então vai ser o quê? D ou A ou B e C barrado. Coloca em um colchete, isso tudo um E. Então é esse que é o resultado. Agora nós vamos dar um passo a mais, tá? A gente vai tirar a equação do circuito e depois a gente vai tirar a tabela verdade dele também. Mas vamos fazer a equação primeiro. Muito bem. Então a gente já identificou as portas, a gente já está, né, meio caminho andado. Então, começando aqui da entrada A, a entrada ela vai passar no manote. Então, o que eu tenho na saída de um manote? A barrada. Agora está chegando aqui nessa entrada a barrada e aqui o B. Muito bem. Então, ó, uma das entradas da AND é o A barrado, a outra entrada é B. O que eu tenho na saída aqui? A barrado e B. Tá? Então, aqui a gente já tem isso. Vamos ver a porta de baixo aqui, a AND de baixo. O que está chegando nessa entrada aqui? Ó? B e embaixo. C. O que está na saída? B e C. Nessa OR, está chegando A barrado B em cima e B e C embaixo. Ou, se você quiser, a gente pode falar que isso aqui é uma variável V. Então, está chegando V aqui e está chegando W aqui. O que está na saída? Faz primeiro com o V, depois a gente transforma ela. V ou W. E o que significa V? A barrado e B. E a BC. E aqui eu não preciso colocar parênteses, por quê? Porque eu sei que a operação E tem prioridade. Eu faço essas duas primeiro para depois fazer a OU. Tá certo? A expressão saída vai ser A barrado B ou BC.